Essa é uma aula sobre proteínas. Na verdade, para complementar um pouquinho sobre proteínas com vocês. Bem, primeira coisa, proteína é uma substância orgânica e tem como unidade formadora, ou seja, a unidade básica que vai juntar, se juntar e formar as proteínas, são os aminoácidos. Por que ele tem esse nome? O aminoácido, na verdade, ele tem uma estrutura básica que é o quê? Um carbono. O carbono ele faz 4 ligações. Uma dessas ligações ele vai fazer sempre com um átomo de hidrogênio. A outra ligação ele vai fazer com esse grupo aqui, ó, que é um COOH. Esse grupo COOH, está em vermelho aqui, chama-se grupo carboxila. E a outra ligação, uma terceira ligação, vai fazer se juntar com esse nitrogênio, esse átomo de nitrogênio, que está ligado com 2 átomos de hidrogênio. Então, NH2, NHH, que é o grupo amino, ou grupo amina. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem um grupamento amina, um grupo amina aqui, e um grupo carboxila. E esse grupo carboxila é um ácido, tá? Ácido carboxila. Portanto, aminoácido. Então, ele tem um radical aqui, um grupo, um agrupamento de amino e um grupamento de ácido. Tá? Por isso que chama-se aminoácido. Todos os aminoácidos, todas essas unidades de proteínas, têm essa configuração, que é um hidrogênio, esse grupo amino aqui e um grupo carboxila. E o que é esse R, Daniel? O R é o chamado radical. O radical é aquilo que vai variar nos aminoácidos. São vários tipos de aminoácidos. Cada um deles tem tudo em comum, menos o R, menos o radical. Esse radical pode ser um outro H, ou pode ser uma cadeia grande com carbono, hidrogênio, oxigênio, etc. Tudo bem? Então, Daniel, e o que é esse grupo? Eu não fiquei com dúvida, esse grupo amino, esse grupo carboxila. Na verdade, não é tema da nossa aula de hoje, mas são grupos que caracterizam as substâncias orgânicas. Então, na aula de Química Orgânica, o professor vai comentar com vocês, vai explicar mais sobre esses grupos que existem dentro dos compostos orgânicos. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, ó, mostrando de novo. Aqui também está mostrando a mesma coisa, um aminoácido, mostrando, só que aqui está mostrando o que? Cada um dos átomozinhos, representados aqui. Ó. Então, eu tenho os átomos de O, estão um pouquinho maior em vermelho, os hidrogênios aqui, que são os Hs, o átomo de nitrogênio e os átomos de carbono aqui, tá bom? Por que tem 2 risquinhos aqui? Porque é uma dupla ligação, então são 2 ligações aqui, é uma ligação dupla. E aqui são risquinhos simples porque está mostrando uma ligação simples, tudo bem? Voltando, melhor, indo para frente, Então aqui mostrando alguns exemplos de aminoácidos. Olha, aqui nós temos chama glicina, serina, alanina e cisteína. São 4 aminoácidos diferentes. Pode ver que todos eles têm o que em comum? Tem o COH, o NH2, está presente em todos, tá vendo? Todos eles têm essas 2 partes. Um hidrogênio sozinho em cada um deles e o outro é o radical. Nesse caso aqui na glicina, o primeiro, o radical é um hidrogênio, tá vendo? Já complementou aqui as 4 ligações do carbono. Nesse caso aqui, quem que é o radical? Essa serina aqui, ó. Todo mundo que veio depois aqui, tá ligado? Então tem esse CHHOH, tá bom? Nesse daqui de baixo, a alanina, CH3, ou seja, o radical é o que modifica, é aquilo que vai ser diferente de um aminoácido para o outro. O resto da estrutura é semelhante. Bem, os aminoácidos podem ser classificados em 2 grupos, o que nós chamamos de naturais e essenciais. O que quer dizer isso? Natural é aquilo que o organismo, o ser vivo, produz naturalmente. Essencial é aquele que você vai obter pela alimentação. Então, é essencial que você se alimente para obter esse aminoácido. Qual vai ser natural ou essencial? Depende da espécie. Então, um aminoácido que, por exemplo, é natural para nós seres humanos, ou seja, que o nosso corpo produz naturalmente, pode não ser natural para um cachorro. Então, para o cachorro, a espécie do cachorro, cães familiares, tem outros aminoácidos que ele produz. Então, outros são naturais. E o que é natural para nós pode ser essencial para ele, tá bom? Então, basicamente é isso. Natural, o que o corpo naturalmente produz, o organismo naturalmente produz aquela espécie. Essencial é essencial que você se alimente, coma proteínas que vão fornecer esses aminoácidos para você. Como que vai fornecer? Com um pedaço de carne, por exemplo, carne de bovina, carne de vaca.
Eu como aquela carne, meu corpo vai fazer a digestão, meu sistema digestório. Ao digerir aquela proteína, vai liberar os aminoácidos dentro do meu corpo. E aí meu corpo, minhas células, vão utilizar aqueles aminoácidos para produzir novas proteínas no meu corpo. Qual é o papel biológico, as funções das proteínas? Tem várias. Elas têm função estrutural, por quê? Porque não só partes do nosso corpo, como cabelo, é feito de proteína, como queratina, a pele tem proteína, os ossos têm proteína, mas todas as membranas, a membrana plasmática de todas as células do nosso corpo e dos outros seres vivos, a membrana das células, ela também tem proteína. Ela é lipoproteica, ou seja, ela tem lipídio e proteína. Então, as proteínas formam a estrutura corporal, além de musculatura, né? O músculo é proteína pura. Então, a carne que a gente come, independentemente de ter um tipo de carne que chama músculo, né? Mas toda a carne, na verdade, é a musculatura do animal que nós estamos comendo. E a musculatura, a carne, ela é proteína. Função hormonal também. Tem alguns hormônios do nosso corpo que são proteínas. Exemplo, nós temos 2 hormônios que são produzidos, por exemplo, no pâncreas, que é o glucagon e a insulina. Glucagon e insulina são hormônios que atuam regulando a taxa de glicose e de açúcar no sangue, e eles são proteínas. Tem hormônios que são, nós vimos na aula anterior sobre lipídios, que são lipídicos. Ou seja, se você pegar os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona, eles são lipídios. Já outros hormônios são proteínas. Função nutritiva. Também, um exemplo seria a albumina. A albumina é uma proteína que está presente na clara do ovo. Ela tem uma função de nutrição, tanto para nós, quem come o ovo, quanto para a estrutura dos animais ali que botam esses ovos. Função enzimática. Função enzimática são as proteínas que atuam como enzima. O que é uma enzima? Nós vamos ver mais para frente nessa aula. Enzima é uma proteína que acelera reações químicas nos seres vivos. Nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente sobre elas. Função de defesa também. Os anticorpos que são produzidos dentro do corpo, do nosso corpo, esses anticorpos são produzidos por células chamadas glóbulos brancos ou leucócitos. Esses glóbulos brancos que produzem os anticorpos, o que são esses anticorpos? Os anticorpos são nada mais nada menos que proteínas que fazem a nossa defesa. Então, essas proteínas, elas são globulares, elas recebem o nome de imunoglobulinas. Então, imuno, porque elas são do sistema imunológico, e tem um formato mais globular, então, imunoglobulina. Então, imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo, que são proteínas de defesa. E a função enzimática aqui apareceu de novo. Bom, então, voltando. Aqui eu tenho um aminoácido. Então, o radical, o grupo amina, o grupo carboxila. E o que eu tenho? Quando eu junto 2 aminoácidos, eu faço a junção, ela é feita a junção dentro da célula através de uma ligação química. Essa ligação é chamada ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é a ligação que ocorre entre 2 aminoácidos. Então, vai formar um chamado peptídeo. Os peptídeos são agrupamentos de aminoácidos, mas não chegam a formar ainda uma proteína. A proteína tem muitos aminoácidos ligados uns nos outros. Então, quando eu tenho 2 aminoácidos só ligados, eu tenho um dipeptídeo. 2 peptídeos ligados. Se fossem 3, tripeptídeos, assim por diante. O que é interessante aqui? Cada vez que 2 aminoácidos se ligam para formar uma proteína, ocorre a ligação peptídica e nessa ligação ocorre a liberação de uma molécula de água, H2O. Então, olha aqui, ó, eles se juntaram. Como que eles vão se juntar? Vai se juntar esse C aqui, ó, desse aminoácido, ele vai liberar esse OH e no outro lado do outro aminoácido, o N vai se ligar com esse C. Para se ligar, o que ele vai fazer? Ele vai soltar esse H aqui. Então, um H daqui com o OH do outro aminoácido, 2 Hs e um O, H2O. Então, toda vez que eles se ligam, libera uma molécula de água. Tá bom? Então, aqui mostrando a ligação peptídica, já liberou uma molécula de água na formação. Olha aqui, ó. Aqui mostrando a mesma coisa. Então, tem um aminoácido aqui e um aminoácido aqui. O R, né, que é o radical, não me interessa aqui, pode ser diferente ou entre eles, não me interessa. O que vai acontecer? Veja que eles vão se ligar, esse aminoácido 1 com esse aminoácido 2.
que ele vai fazer? Vai se ligar aonde? Por onde, né? Pelo COH de um com o NH2 do outro. Sempre assim. O COH de um, ou seja, a extremidade do um com a outra extremidade do outro, que é diferente, que é o NH2. Como que faz? Libera esse OH aqui, ó, vai liberar e vai liberar um hidrogênio daqui, desse aminoácido 2. Então, ó, H e um O, H2O. Então vai formar aqui, ó, tá mostrando aqui embaixo, H2O. E aí juntou esse N, ó, que tá aqui, ó, juntou com esse carbono que estava aqui, tá vendo? Essa é a ligação peptídica entre eles, tá bom? Continuando. As proteínas, quando você vai juntando esses aminoácidos, você vai ficar com uma sequência de aminoácidos. O que é isso aqui? Parece um caminhozinho, um trenzinho, né? Cada corzinha aqui, ó, que está com 3 letrinhas, TRE, ALA, GLI, tá, são abreviações para os aminoácidos. Então, você tem alanina, glicina e assim por diante. Então, o que você tem? Parece uma balinha colorida aqui, cada balinha dessa, cada pedacinho desse tijolinho é um aminoácido. Isso aqui é uma sequência de aminoácidos. Então, isso aqui está representando o quê? Um peptídeo, já posso dizer uma proteína, que seria um polipeptídeo, né? Então, um peptídeo grande, aí, com várias unidades. Então, essa proteína é a primeira sequência que eu tenho. Isso aqui é chamada de estrutura primária, porque é a primeira estrutura que forma da proteína. Posteriormente, o que acontece? Essa sequência, esse fio aí de aminoácidos, ele começa a sofrer uma torção. Então ele fica com esse formato aqui, ó, helicoidal, né, que lembra um pouco o espiral do seu caderno. Na verdade é um helicoide, né, um helicoidal. Esse formato helicoidal enrolado é chamado de estrutura secundária. Então, a primária é só a sequenciazinha. A secundária é quando essa sequência sofre essa torção. Então, isso aqui é uma estrutura secundária, a segunda estrutura, né, que a proteína assume. O que são essas pontes de hidrogênio, Daniel? São ligações entre um pedaço e o outro dessa tira enrolada que faz com que essa tira fique com esse formato. Então, ocorre uma ligação entre esse pedacinho aqui com esse aqui, ó. Uma ponte de hidrogênio aqui, outra ponte de hidrogênio aqui, outra aqui e assim por diante. Então, faz com que fique esse formato helicoidal. É o que segura a estrutura. Ainda a proteína sofre uma nova modificação. Essa estrutura aqui, que parece ali, imagine o espiral do seu caderno ou do seu livro. Você tirou esse espiral, arrancou todas as folhas dele e você torce ele, você enrola. Você pode enrolar de duas maneiras. Você pode enrolar basicamente torcendo ele, né, dobrando no meio, formando como se fosse um bastão, ou você pode, imagine, apertar, enrolar, formar como se fosse uma bolinha. Então, essa nova configuração, essa torção que eu tenho da estrutura secundária, eu chamo de estrutura terciária. É o que eu tenho aqui, ó. Então, formou aqui um pedaço como se fosse um emaranhado, uma bola, né? Vamos dizer assim, mais esférico, que é uma estrutura terciária dessa proteína. Então, a primária é a sequência de aminoácidos, a secundária é justamente essa torção, a primeira torção, formando essa estrutura helicoidal com pontes de hidrogênio, e depois eu tenho outros tipos de ligações aqui, como, de novo, ponte de hidrogênio, ponte de disulfeto. São outras ligações químicas que vão manter essa estrutura. E, por fim, essa estrutura terciária, ela pode ainda se associar com uma outra terciária, com uma, duas, três, quatro. E nós chamamos, então, essa associação de estruturas terciárias, de várias proteínas se associando, de estrutura quaternária. É o que tem aqui, ó. Então, a sequência de aminoácidos, a sequência linear, estrutura primária. Primeira torção, primeira enroladinha, secundária. Aí enrolou, formou como se fosse uma bolinha, um novelinho ali de lã, estrutura terciária. Associou uma, duas, três, quatro dessas daqui. Podia ser duas, três, quatro, não importa. Associou duas ou mais terciárias, eu chamo de quaternária. Bem, por que é importante saber isso daqui? Porque, na verdade, é a estrutura da proteína que vai ser responsável por ela fazer a função adequadamente. Por quê? É como uma chave. Vamos imaginar o seguinte, a proteína vai fazer a função dela. Assim como uma chave que abre uma porta, se eu entortar essa chave, ou se eu esquentar e derreter essa chave, vai mudar o formato da chave. A chave vai conseguir abrir a porta? Não,
porque eu modifiquei a estrutura da chave. A mesma coisa com a proteína. Se eu alterar a estrutura dela, ela não consegue mais realizar a função que ela deveria fazer. Olha, aqui coloquei um outro exemplo para mostrar mais imagens para vocês aí irem se familiarizando. Então aqui um aminoácido, então cada bolinha desse daqui seria um aminoácido, então uma sequência, eu tenho uma estrutura primária de uma proteína. Aí essa sequência sofre uma torção secundária, se enrola mais ainda essa secundária, ó, é como se eu pegasse aquele espiral que eu falei do seu caderno e enrolasse ele. Então ficou a terciária. E quando eu associo duas ou mais dessas, eu tenho uma quaternária. Aqui de novo, uma sequência linear, primária, secundária, peguei isso aqui de uma torção, enrolei mais ainda, tenho uma terciária e a associação de terciárias eu tenho uma quaternária. Quaternária não é porque tem 4 terciárias aqui, hein? Podia ser 2. Associou 2 ou mais é quaternária. Tá? 2 ou mais estruturas terciárias. Desnaturação. Aquilo que eu havia falado de mudar a estrutura. O que é desnaturar uma proteína? Desnaturar uma proteína é alterar a sua estrutura tridimensional, ou seja, ao seu formato em 3D. Se eu modificar o formato dela, a estrutura dessa proteína, o que vai acontecer? Ela perde a função. Aqui é um exemplo. No ovo, né, aqui nós temos a clara do ovo, que é formada por uma proteína chamada albumina. Quando você aquece esse ovo, né, com uma temperatura alta, faz o quê? Altera a estrutura dessas proteínas e elas adquirem uma nova cor e uma nova consistência. Então, de líquido aqui, elas ficam sólidas. Veja, nesse caso, não dá para você reverter o processo. Mas existem casos de desnaturação que é possível você reverter. Então, tem vários fatores que podem desnaturar uma proteína. A temperatura, como aqui do ovo, é um exemplo. Mas você tem algumas substâncias que fazem isso. O pH do meio faz isso, que é a acidez que eu tenho nesse meio. Então, você tem vários fatores que alteram. Alterou a proteína. Então, ocorreu uma desnaturação, né? Aqui, ó, mudou o formato. Então, ela perde a sua função. Mas é possível, em alguns casos, renaturar, ou seja, voltar a ativar essa proteína. No caso do ovo, não dá mais. Se esfriar o ovo, ele não volta a ficar do jeito que ele era, tá bom? Pelo fato da temperatura alta desnaturar as proteínas, esse é o grande perigo da febre. Por que a febre pode matar uma pessoa, uma febre muito alta? Porque, na verdade, a febre alta, aquele calor, vai começar a desnaturar, alterar a estrutura das proteínas do nosso corpo. E lembra, as membranas das células do nosso corpo são formadas por proteína. Eu tenho hormônios que são proteínas. Eu tenho a estrutura minha musculatura é proteína. Então, a contração muscular, relaxamento muscular, eu tenho anticorpos, ou seja, todo o meu corpo, tanto a estrutura dele quanto o funcionamento, né, inclusive as reações químicas, dependem de proteínas. Se eu deixar uma temperatura muito alta, se eu não baixar aquela febre, depois de um tempo, o que vai acontecer? Aquele calor vai desnaturar as proteínas e meu corpo para de funcionar. E aí a pessoa morre. Então, por isso que é importante baixar a febre, porque a febre muito alta pode matar a pessoa sim, porque o corpo para de funcionar. Função enzimática. Vamos lá, vamos falar aquela função enzimática que eu comentei lá no começo das enzimas. Então, são proteínas, o que é uma enzima? São proteínas que atuam como moléculas reguladoras do metabolismo, regulam o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque elas catalisam, elas aceleram uma reação biológica, uma reação química biológica. Então, elas fazem com que as reações do nosso corpo sejam mais rápidas. Isso é importante por quê? Porque se as reações não forem rápidas, nosso corpo pode não funcionar adequadamente e pode levar à morte. Então, a reação não pode ser demorada, tem que ser muito rápida. E a enzima tem essa função. Elas, portanto, são chamadas também de biocatalisadores. Por que é um biocatalisador? Porque é um catalisador, um acelerador de reações químicas, só que presente nos seres vivos. Então, as enzimas estão presentes nos seres vivos. São eles que produzem. Então, são biocatalisadores. Porque você tem substâncias criadas na indústria, por exemplo, que funcionam como catalisadores numa reação em vários tipos de indústrias químicas, por exemplo.
Só que nos seres vivos são as enzimas que fazem essa aceleração das reações químicas. Elas não se alteram nas reações químicas. Então elas elas não são reagentes, né? Lembra lá, o reagente e produto. Uma reação química você tem os reagentes que estão reagindo e formam um produto ou vários produtos. A enzima é ela que vai acelerar, vai promover a reação, mas ela não participa como reagente, tá? Ela não sofre alteração nenhuma. Não vai se desgastar, nada disso. Então ela age numa reação, depois ela pode ir lá e age em outra, e age em outra, e assim por diante. Elas agem sobre substâncias chamadas de substrato. Onde a enzima age para acelerar a reação é chamada de substrato, é o substrato da enzima. E aqui é importante saber o seguinte, cada enzima age num substrato específico. Então é como aquilo que eu falei mesmo, chave e fechadura. Assim como cada porta tem uma chave, cada substrato tem uma enzima própria para ele, ou uma enzima tem um substrato próprio para ele. Tá? Então, a gente diz que é uma reação entre chave e fechadura, ou seja, muito específica. Cada enzima para um substrato específico. Nome da enzima. Geralmente, é o nome do substrato mais o sufixo ase. Então, por exemplo, uma proteína que age num substrato que é uma proteína. Desculpa, uma enzima que age em proteínas. Então, qual é o substrato dessa enzima? É uma proteína. Então, qual é o nome dessa enzima? Ela é uma protease, porque ela age no substrato que é uma proteína, mais o ase de enzima. Lipase. Lipase são enzimas que agem sobre lipídios. Maltase, sobre... se eu pegar, por exemplo, maltase não, a amilase, por exemplo, vai agir sobre o amido e assim por diante. Então, eu tenho as enzimas, geralmente o nome está associado ao seu substrato. Tem exceções? Tem. Então, um exemplo é a pepsina. Pepsina é uma enzima que age sobre proteínas, então ela é uma protease, mas ela tem um nome específico chamado pepsina, que é uma enzima que tem no nosso estômago. Tudo bem? Então, pode ter algumas exceções. O que é o centro ativo da enzima? Centro ativo da enzima é o local da enzima que se liga ao substrato, fazendo a chave e a fechadura. Então, é a região específica que vai se ligar ao substrato. Igual uma chave. Eu tenho uma chave que abre a porta. Agora, eu posso colocar a chave de qualquer jeito na porta? Não, eu tenho o lado certo da chave para enfiar lá na fechadura. Então, a mesma coisa a enzima, ela tem um lugarzinho certinho, tá? É o centro ativo, ou seja, a parte que ativa esse substrato para fazer a reação química. Então, olha aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja um substrato. Isso aqui é uma enzima. Olha como está a ligação. Então, uma se encaixa na outra. Então, chave e fechadura. Então, o sítio ativo da enzima é onde se liga ao substrato. Se ligou, o que vai acontecer? Esse substrato, por exemplo, ele foi quebrado em duas partes. Então, quem promoveu a quebra aqui, essa reação que quebrou esse substrato em duas partes? Essa enzima, no momento que ela se ligou com o substrato. Olha aqui, ó, de novo. Então, aqui, representando uma enzima, né, esse mais clarinho, e o vermelho aqui, o substrato. Então, olha como ela, pegar nessa primeira coluna aqui, veja como ela bem específica a estrutura química dela, do substrato e da enzima. Então, eles se ligam. Se ligou, vai ocorrer a reação. Agora, como que acontece lá, por exemplo, a temperatura desnaturou, né? Desnaturou. A enzima é uma proteína. Então, se eu aquecer essa enzima, ela vai desnaturar, olha lá, mudou o formato, ó, ela vai se ligar ao substrato agora? Não tem como, olha aqui, ó, não tem como ligar, tá vendo? Então ela perde a função dela. É como eu falei lá, a chave, é como se eu derretesse a chave com o calor, ela não abre mais a porta. Quais são os fatores que alteram as funções da enzima, função enzimática, né? A temperatura, então a temperatura conforme vai aumentando, vai desnaturando a proteína. O pH, o que é o pH? Vocês vão estudar em química se não estudaram ainda. É o grau de acidez, ou o pH mais baixo. Quanto mais baixo o pH, mais ácido é uma substância. Quanto mais alto o pH, acima de 7, mais básica, mais alcalina é 1,5, uma substância. Então, o que acontece? O valor do pH é igual à temperatura. Ele varia e vai modificar a estrutura, modificar o formato da enzima, ela perde a função dela. Quantidade de substrato, então quanto que ela tem ali para ela agir, evidentemente. E algumas substâncias também, elas desnaturam as proteínas, tá bom? Então pode desnaturar além desses 3 fatores de cima.
Importante saber analisar gráfico em relação aos fatores. Então, vamos analisar o primeiro fator, temperatura. Como que eu analiso aqui? Ó? O que eu tenho? Eu tenho aqui em um dos eixos, velocidade da reação. Que reação? Reação química. O que eu tenho aqui? A temperatura. Então, se vocês observarem, conforme vai aumentando a temperatura, está aumentando a velocidade da reação, até chegar aqui em cima, ó, um pico. O que é esse pico? É o que nós chamamos de temperatura ótima. Por que temperatura ótima? Porque é a temperatura em que a ação da enzima ou a velocidade aqui da reação é máxima. Então, é a melhor temperatura para a enzima reagir aqui e promover a reação química. Depois disso, o que vai acontecer? Então, nesse caso aqui, está mais ou menos o 35 graus Celsius. Então, qual seria a temperatura ótima dessa enzima, desse gráfico? 35 graus Celsius. Então, é a melhor temperatura para essa enzima agir. Conforme vai aumentando a temperatura, o gráfico começa a descer de novo. O que é isso? Está diminuindo a ação da enzima. Por que ela está diminuindo? Porque o calor, com o aumento da temperatura, esse aumento de temperatura está fazendo o quê? Está desnaturando a proteína, desnaturando a enzima, alterando o formato dela. E é a chegar a um ponto que altera de tal maneira que ela não consegue mais realizar a função dela, portanto, a reação química vai para zero. Tudo bem? Então, o que ele pode perguntar? Um exercício que tenha sobre isso. O que é a temperatura ótima? De novo, é a temperatura em que a ação da enzima é máxima. Outra pergunta, qual que é a temperatura ótima nesse gráfico? 35 graus Celsius, né? É só descer aqui, desce com uma reta aqui, chega aqui na temperatura. Terceira pergunta que pode ser feita, por que após a temperatura ótima o gráfico começa a diminuir? Porque a temperatura vai se elevando e a temperatura elevada desnatura a proteína, a enzima, e ela vai perdendo a sua função. Só voltar um pouquinho. O pH. Como que seria um gráfico de pH? Exatamente a mesma coisa. Então, forma esse gráfico aqui, nessa montanhinha, ou essa curva de Gauss aqui, esse formato de sino. Tá? Então, vai aumentando até chegar num pH que é o ótimo. Aí você vai ver qual é o valor aqui. E depois, por que diminui depois do pH ótimo? Diminui porque o pH está fazendo com que a enzima se desnature e ela perca a sua função. Substrato. O substrato é o único gráfico que é diferente. Por quê? Ele tem uma subida e depois ele fica uma reta. Ele não faz aquele formato de montanhinha que nós vimos no anterior. Por quê? Porque pensa o seguinte. Você está fornecendo substrato. O substrato é onde a enzima se liga. Então, quanto mais substrato, mais a enzima vai se ligando. Só que chega uma hora, um momento, que por mais substrato que você forneça, aquelas enzimas elas estão trabalhando no máximo delas. Então, por mais que você forneça matéria-prima para ela, ela não consegue aumentar a produção. Então, se eu fosse comparar com uma indústria, imagina uma indústria que eu tenho 100 funcionários. Então, se eu der pouco material para eles trabalharem, eles vão trabalhar mais devagar. Se eu fornecer bastante material, então eles conseguem trabalhar mais rápido. Só que por mais que eu forneça material para eles, tem um momento que é o máximo que eles conseguem fazer naquele tempo. Então, isso que acontece com o substrato. Então, chega uma hora que você dá mais substrato, mas não tem como aumentar, porque todas as enzimas estão trabalhando já e não consegue trabalhar mais do que aquela velocidade que ela está atuando. Então, olha aqui, aqui é de temperatura. Então, tem duas enzimas aqui, né? Então, uma enzima, a primeira enzima aqui, esse primeiro gráfico, é uma enzima que tem um ponto ótimo próximo de 30, 35, mais ou menos. E essa aqui, essa outra enzima, um outro gráfico aqui do lado, está mais próximo aqui dos 75, né? Mais ou menos a temperatura ótima. Se eu pegar esse aqui de baixo, qual é o pH ótimo para essa enzima? O pH ótimo é 2, olha aqui, tá vendo? pH 2 é que a ação dela é máxima, forma um pico lá. E essa aqui? Essa aqui é 8,5, tá vendo? Tá? Então, é possível analisar o gráfico. Esses gráficos que formam uma montanhazinha, ou um sino, né? Ou curva de Gauss, são chamados de gráfico de temperatura e de pH. Substrato não faz isso, substrato é diferente. Eu já falei sobre isso, mas eu coloquei a pergunta aqui. Por que os seres vivos precisam de enzimas? Porque olha só,
taxa de reação química. Sem enzima, olha como demora para a reação acontecer. Com a enzima, ó, rapidinho. Então, olha comparar aqui e aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a reação está bem no começo ainda, aqui já está lá em cima. Então, a enzima ela acelera a reação química para que o nosso corpo funcione adequadamente. Senão, nós não teríamos como sobreviver sem as enzimas. Quais são os alimentos que são ricos em proteínas? Nós temos as carnes, né? Carne é proteína pura, tirando o lipídio lá, a gordura está na carne, mas a carne mesmo ela é proteína pura. Você tem também alguns vegetais. Os vegetais chamados de leguminosas, estão aqui os exemplos, né? Como feijão, lentilha, soja, grão de bico, a soja. As leguminosas elas são riquíssimas em proteínas. Por quê? Nossa, por que elas têm tanta proteína assim? Muito mais do que outras plantas. Porque nas raízes das leguminosas existem bactérias que são fixadoras do nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio do ar, transformam em NH3, que é amônia, e fornecem para a planta. Então elas conseguem captar o nitrogênio que está no ar e fornece para a planta nitrogênio. Portanto, essa planta consegue um aporte, uma quantidade muito maior de nitrogênio do que outras plantas que não têm essas bactérias nas suas raízes. Olha ali, ó. Então, esses nódulozinhos aqui, ó, essas bolinhas aqui, esses nódulozinhos são o quê? São nódulos com milhares, milhões de bactérias, uma colônia de bactérias que ficam aqui e pegam e fornecem nitrogênio para a planta, através da raiz dela, e aí ela faz o quê? Faz proteínas. O que tem a ver o nitrogênio com a proteína, Daniel? Se a gente lembrar lá do aminoácido, o aminoácido ele tinha um radical amina e o carboxila, né? O NH2 e o COH. Olha o nome do grupo amina, NH2, ou seja, ele tem nitrogênio. Então, para formar aminoácido, tem que ter nitrogênio. Então, o nitrogênio forma aminoácido e o aminoácido forma proteína. Vamos resolver agora, acabamos a parte teórica, vamos resolver alguns exercíciozinhos juntos, tá? Olha o primeiro aqui, ó. A partir da análise do esquema abaixo, descreva o que representam as letras A, B, C e D. Gente, A e B são o quê? São aminoácidos que estão se ligando aqui, ó. Vão liberar esse OH, esse H e vai formar água. O que é C? C é a ligação entre eles, ligação peptídica. E o que é o D? O D são dois aminoácidos ligados, portanto é um dipeptídeo, ou simplesmente um peptídeo. Eu não posso falar que é uma proteína? Não, porque a proteína é quando eu tenho vários, tá? Centenas, dezenas e centenas de aminoácidos ligados. Segundo exercício. Assinale a alternativa que melhor se ajusta à conceituação das enzimas. Em outras palavras, o melhor conceito do que seria enzimas. Primeiro, reagem irreversivelmente com o substrato. O que quer dizer isso, Daniel? Que ela gruda no substrato e não larga mais. Não, falei para vocês. Ela vai, promove a reação, solta e vai para outra. Então, é como a chave. Eu posso colocar a chave, abrir a porta, mas eu posso tirar aquela chave e guardar. Depois eu uso de novo, abrir aquela porta para fechar de novo, abre de novo. Então, não é irreversível. Então, ela consegue se soltar do substrato, sim. B. São consumidas durante o processo enzimático? Não, elas não são consumidas, não são alteradas. Elas agem em uma reação, solta, vai para a próxima reação, faz ela acontecer, solta, vai para a próxima e assim por diante. C. São biocatalisadores? São biocatalisadores, já explicamos isso na aula. De origem orgânica? Claro que é orgânica, porque proteína, a enzima é uma proteína. Proteína é uma substância orgânica? Sim, proteína, lipídio, carboidrato. Então a letra C que é a correta. Por que a D e a E estão erradas? Vamos ver? Letra D, atuam independentemente do pH do meio? Não, ela depende do pH e depende da temperatura também. Então pH e temperatura influenciam na sua ação. Só atuam com temperatura em torno de 25 graus Celsius? Claro que não. Cada enzima tem uma temperatura ótima que ela atua. Tem alguma enzima que pode ser 25, outra pode ser 30, 35, 40, 100 graus Celsius. Então, cada enzima tem a sua temperatura melhor, a sua temperatura ótima. Então, alternativa C. A próxima.
O esquema abaixo representa um processo de... Vamos analisar. Eu tenho aqui um desenho que está enzima ativa. Uma flechinha, temperatura, ou seja, ó, flechinha para cima, aumento de temperatura. E depois a flechinha aqui indicando enzima inativa. Gente, está muito claro, né? O que aconteceu? Aumentou a temperatura, a enzima que estava ativa ficou inativa. Então ocorreu o quê? Desnaturação pela temperatura alta, elevada. Então é a letra A. O consumo de enzima durante a reação química está representando o consumo? Claro que não, até porque a enzima não é consumida, Dilma Dona. B. Está representando a interferência do pH? Não, a interferência da temperatura, não do pH. C. A desnaturação causada por elevação da temperatura? Yes, então é a C novamente. Porque a D está errada. Inativação da enzima, ocorreu inativação. Mas por compostos químicos, não. Foi por uma coisa física, uma ação física, né? Então, tem um aumento de temperatura. Não foi uma substância química que foi jogada aqui e que inativou a enzima. E a letra E? Desnaturação. Ocorreu desnaturação? Sim. Causada por choque mecânico? Choque mecânico é trombada, batida? Não. Atrito? Não. Tá? Foi temperatura. Mais uma. O gráfico abaixo mostra a correlação entre a atividade enzimática e a temperatura. Bom, mesmo que não mostrasse, falasse que é a temperatura, está mostrando aqui embaixo. Outra coisa, quando eu tenho esse gráfico da montanhinha aqui que eu falei, ou é temperatura ou pH, não pode ser substrato, tá bom? Não pode ser. O que indica o ponto assinalado pela seta? A temperatura ótima. O que é a temperatura ótima? É a temperatura em que a ação da enzima, ou a atividade da enzima, é máxima. Ó, máxima ação dela. E tem mais uma pergunta. O que acontece com a enzima a partir desse ponto? Ela começa a sofrer desnaturação, ou seja, alteração do seu formato e vai perdendo a sua função. Ok? Bom, pessoal, é isso. Paramos por aqui e até a próxima. Um grande abraço.